Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso mini curso que tratará sobre a visão integrada da hipertensão. Nessa primeira aula, nós abordaremos os aspectos anatômicos do sistema cardiovascular. Após, abordaremos sobre fisiologia, patologia e, por fim, na quarta aula, a farmacologia. Então, esse mini curso será composto por 4 aulas, entre 30 minutos a 1 hora, e assim vocês terão um arcabouço geral sobre, desde a fase inicial da formação do coração, até como pode ser tratada essa patologia, que será a hipertensão. E cada uma dessas 4 aulas será ministrada por 3 discentes do curso de enfermagem da UFAL Arapiraca. E assim daremos início. Nessa aula contará comigo, Jonathan Lira, Enely Joyce e Carlos André. Obrigado e vamos lá. Olá, pessoal! E para darmos início ao nosso mini curso sobre a visão integrada da hipertensão, eu vou começar dando início à nossa primeira parte dessa aula, que será sobre anatomia. E eu vou falar sobre o desenvolvimento embrionário do sistema circulatório, dando ênfase ao coração, que é o principal órgão. E vamos lá. Então, o coração ele é o nosso primeiro órgão funcional e é de suma importância que o feto desenvolva ele desde os seus primeiros dias, como nós vamos ver a seguir. Porque, de acordo com o crescimento do embrião, esse embrião vai precisar de oxigênio e do fluxo de nutrientes e também o descarte de algumas substâncias. Então, o coração vai estar envolvido nesse processo. Então, aqui a imagem basicamente traz toda a formação do coração, desde a partir do 19º dia após a fecundação. E aqui, na letra A, temos a localização da área cardiogênica. E basicamente essa estrutura aqui representa os 3 tipos de folhetos embrionários, que é o mesoderma, ectoderma e o endoderma. E é aqui na área cardiogênica, que fica acima da placa neural, que vai conter células que vão começar a formar o coração. Aqui podemos ver também a extremidade cefálica e a placa neural, que eu acabei de falar. E essas células elas vão começar a se dividirem, ter toda uma questão assim, de processos de divisão, e elas vão formar os fascículos endocárdicos, que após o 20º dia vão se tornar mais espessos e ocos, formando assim um tubo, que serão os tubos endocárdicos, que a partir do 21º dia vão começar a se pregar e se fundir, formando assim já o coração primitivo. E a partir do 22º dia, após já estarem fundidos, as primeiras estruturas do coração vão começar a surgirem. Podemos ver aqui, por exemplo, o tronco arterial, o bulbo cardíaco, o ventrículo, o átrio e o seio venoso, que desde a formação dos tubos endocárdicos vão já começar na questão do bombeamento de sangue e principalmente vão ter maior ênfase a partir desse momento. E a partir do 23º dia, esse tubo endocárdico ele se alonga por conta dos ventrículos e do bulbo cardíaco, que são maiores, enfim. Tem toda uma questão assim, anatômica que vai repercutir até a nossa fase adulta, por eles possuírem um tamanho maior. E assim, após esse alongamento, essa estrutura começa a formar uma curvatura, que primeiramente será na forma de U e após será na forma de S, como podemos ver aqui no 24º dia. E a partir do 24º dia, tendo essa curvatura, é que nós vamos possuir esse formato dessas estruturas até a vida adulta. Porque, como podemos ver aqui no 22º dia, nós possuímos as estruturas de forma desordenada. Já a partir do 24º dia, eles estão numa posição que vai perdurar até o nosso fim da vida, que será a posição correta, onde se localizam os átrios, os ventrículos e tudo mais. E aqui no 28º dia já temos praticamente o coração formado por completo, possuindo assim a aorta, veia cava superior, tronco pulmonar, o átrio e o ventrículo. E a partir do 28º dia, que vai ocorrer um desenvolvimento dos átrios, dos ventrículos, um espessamento do mesoderma, a formação de septos, para assim ser formado o coração por completo, que vai suceder até a nossa fase adulta.
E é nessas formações que pode ocorrer a formação de algumas patologias, que no momento não será nosso foco da aula, mas estou falando isso para vocês se atentarem, porque como nós podemos ver, são diversos processos complexos que podem ocorrer alguns problemas no decorrer, como nós podemos ver, são fascículos que se tornam em túbulos, e há toda essa questão das curvaturas, e assim trazendo alguma problemática. Mas, de modo geral, de um modo natural, e o esperado é dessa forma que ocorre. E é isso. Agora passo a fala para a minha colega, que vai falar sobre a localização anatômica e a sintopia do coração. Então, pessoal, falando um pouco aqui da localização anatômica, né, e a relação de sintopia do coração, nós temos que, apesar da sua potência, o coração ele é relativamente pequeno, porque ele mede cerca, né, de 12 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura. Seu ponto mais amplo é de 6 centímetros de espessura. O coração, ele é basicamente do tamanho de uma mão fechada, né, mas ele não tem a mesma forma. Ele vai ter aproximadamente aí, vai pesar cerca de 250 gramas nas mulheres adultas, enquanto nos homens vai pesar 300 gramas. O ápice pontiagudo, ele vai ser formado pela ponta do ventrículo esquerdo, que é a câmara inferior do coração, e está situado também sobre o diafragma. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela é meramente ilustrativa, né? Porém, ela vai aí caracterizar essa questão que eu falei para vocês do tamanho de uma mão fechada. Algo importante, né, e interessante a lembrar é que o coração, ele é dividido em lado direito e lado esquerdo, né? Que é aquela chamada linha mediana, que é uma linha imaginária que divide o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Com o coração não é diferente. É uma forma aí de nortear você ao melhor entendimento da anatomia do coração. Então, dentro da localização anatômica, né, e a relação de sintopia, nós vamos dar continuidade aqui, mostrando para vocês que o coração ele vai se encontrar no mediastino e vai se estender do externo até a coluna vertebral, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nessa vista anterior, o externo ele vai ficar localizado aqui, ó. Como vocês podem ver aqui o coração, tá? Ele vai ficar constituído, né, na cavidade do pericárdio, aqui, ó, com a setinha localizada, localizando o tronco pulmonar, né, a artéria, o esôfago, a cavidade pleural. E também vocês podem ver que uma relação que ele tem de sintopia é com o pulmão, né? Vocês podem ver aqui o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Então, dando continuidade aqui nessa localização, né, do coração, vocês podem ver que ele fica aqui aproximadamente em 2/3 da massa do coração, vai se encontrar à esquerda da linha mediana do corpo, né? Como essa imagem aqui, ilustrativa, que a gente trouxe para vocês, né? Dando característica aqui, a veia cava superior, que eu vou falar e vou adentrar mais profundo nos próximos slides com vocês. Aqui vocês podem ver o arco da aorta, né? O tronco pulmonar, o pulmão esquerdo, o pulmão direito, o coração, né? E essa vista anterior, meramente ilustrativa. Então, como vocês podem ver aqui, anatomia externa, né, do coração. E eu vou citar algumas partes para vocês. Eu vou começar de cima para baixo para um melhor entendimento. Aqui nessa parte vermelha, né, vocês podem ver o tronco braquicefálico, tá? Aqui vocês vão perceber a artéria, né, a carótida comum esquerda. Aqui é uma artéria subclave esquerda. Descendo mais aqui adiante, vocês podem perceber a parte ascendente da aorta. Tá vendo? Essa parte aqui mais larguinha. O arco da aorta. Vindo para esse outro, para o lado direito, vocês vão ver a veia cava superior. Ela fica localizada aqui, ó, onde a setinha está mostrando para vocês. A artéria pulmonar, também à direita, tá? Aqui, uma parte importante a destacar
é o pericárdio fibroso, né? Vocês podem ver aqui nessa parte. Essas duas bifurcações aqui são as veias pulmonares à direita, tá? Aqui, a aurícula do átrio direito, aqui a aurícula, ó, toda essa região aqui. Aqui, nós podemos perceber o átrio direito, o sulco coronário, né, também, o ventrículo direito e a veia cava inferior. Vindo para esse lado esquerdo agora, a gente já falou aqui do arco da aorta, e vamos agora para a parte do ligamento arterial, que é esse ligamento aqui, ó, essa ligação, né, que vocês podem ver aqui nesta imagem ilustrativa, mas que tem essa ligação, que é chamada de ligamento arterial. Aqui vocês podem ver a artéria pulmonar esquerda, o tronco pulmonar, e aqui são as bifurcações das veias pulmonares esquerdas. Aqui, né, a aurícula do átrio esquerdo, aqui a aurícula do átrio direito e aqui é a do lado esquerdo, que é a menor. Nós temos aqui também o ramo da artéria coronária esquerda, vocês podem ver aqui. Aqui fica localizado o ventrículo esquerdo e aqui é o sulco interventricular anterior, né? Aqui nessa parte inferior, vocês podem ver a parte ascendente da aorta. Então, pessoal, dando continuidade à anatomia externa do coração, eu vou falar de forma mais rápida e resumida, porque vocês viram isso no slide anterior, tá? Que é somente na vista externa posterior. Aqui nessa parte vermelha, vocês podem ver a carótida comum esquerda, ao lado dela, a subclave esquerda, tá? E aqui o tronco braquiocefálico. Descendo mais um pouco, nós vamos ver o arco da aorta, tá? E a parte descendente da aorta. Aqui, nessa parte vermelha ainda, nós vamos ter as veias pulmonares. Aqui, vocês vão ver as duas esquerdas. E aqui, as duas veias pulmonares direita. Descendo mais um pouco, vocês vão ver o seio coronário, onde ele fica localizado aqui. E também pode ser chamado de sulco coronário, tá? Aqui, o ventrículo esquerdo e o sulco intraventricular, localizado aqui. Nessa parte azul, vocês vão ver a artéria pulmonar direita, tá? O átrio direito, a artéria coronária direita aqui, só um pedacinho dela, tá? E também a veia interventricular posterior. E por último, vocês vão ver a coronária direita. Então, pessoal, toda essa estrutura, todas essas definições mais aprofundadas, vocês vão ver na aula de fisiologia, tá? Nos próximos módulos, que a gente também vai ofertar para vocês. Então, meu nome é Carlos André, tá? Vou dar continuidade aqui à aula, falando alguns aspectos, né, anatômicos, né, em relação à anatomia interna do coração. Eu estou sem imagem porque eu tive um problema com a minha câmera do notebook, então com a minha webcam, então eu não consegui gravar essa aula, né, para um mini curso com esse recurso da câmera, certo? Mas, apesar disso, vamos dar início, né, falando sobre alguns aspectos anatômicos, né, da anatomia interna do coração, ok? E para começar, eu gostaria só de passar o slide aqui para mostrar para vocês essa questão da camada do coração, né? Das camadas do coração, no caso, são 3, né? Então, nessa imagem ilustrativa, né, que foi tirada do livro da Tórtora, né? A gente vai ter que o coração, ele vai ser composto por 3 camadas, né? Sendo elas o pericárdio, né? Que é essa região aqui mais externa. Aí a gente vai ter o pericárdio fibroso, né, que vai ser essa camada mais externa aqui, que vai ser fixa, né, que ela vai fazer essa questão da fixação do coração, né, à parede torácica, ok? Aí também a gente vai ter o pericárdio seroso, né, que é essa região aqui, ok? Toda essa região aqui. Aí o pericárdio seroso, ela vai ser a camada mais interna, né, que ela vai ser dividida em 2 partes, né, que é tanto o pericárdio parental, né,
que é a porção que reveste internamente o pericárdio fibroso, que é essa região aqui, e o pericárdio visceral, né, que também é chamado de epicárdio, certo? Que é toda essa região aqui. Aí entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, a gente vai encontrar uma estrutura, né, chamada de cavidade pericárdica, que ela vai fazer toda essa questão aí da lubrificação, né, enquanto o coração ele bate, né, ele se movimenta dentro da caixa torácica, ok? Aí depois disso a gente vai ter aí o miocárdio, né, que é toda essa estrutura aqui mais espessa, né, que é de fato o músculo do coração. E mais internamente a gente vai ter aqui essa questão do endocárdio, ok? Aí, voltando aqui à imagem, a gente vai ter aqui, ó, algumas estruturas anatômicas do coração, né? Estruturas internas, ok? Como eu já falei das paredes do coração, né? A gente também, eu vou abordar outros aspectos, né? Aí a gente vai ter também aqui o septo intraventricular, né? Que vai dividir os dois ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo. Aí, de início, a gente tem que saber que o coração ele é um órgão oco, ok? Ele vai ter aí 4 câmaras, né? Sendo elas o átrio direito, que vai estar localizado aqui, ó, nessa região marrom, e o átrio esquerdo aqui, tá? Mas, inferiormente, a gente vai ter também essa questão do ventrículo, né? Direito e o ventrículo esquerdo. Ok? A gente vai ter também a presença das cordas tendinhas, né? As cordas tendinhas, elas fazem essa questão, elas desempenham um papel fundamental, né? Importante, porque elas fixam, né? Elas ancoram, né? Essa questão da válvula, né? Então, ela faz essa ancoragem da válvula, né? Aos músculos papilares, certo? Então, ela faz essa questão, ela é uma ponte, né? Entre a válvula e os músculos papilares, ok? Aí, gente, outra estrutura importante também, né? Todas são, mas outra estrutura importante é essa questão, como eu já falei, dos músculos papilares, né? Que são esses aqui. Aí, os músculos papilares, eles desempenham a função de contrair-se, né? Durante a sístole, né? E eles também fornecem tensão às cordas tendinhas, ok? Aí a gente vai ter também a presença da válvula atrioventricular direita, né? A válvula atrioventricular esquerda, certo? A válvula do tronco pulmonar, a válvula aórtica. Então, são essas 4 válvulas aí que compõem o coração, ok? Além disso, a gente vai ter as trabéculas cárneas, né? As trabéculas cárneas, elas também vão desempenhar um papel importantíssimo aí, tá? Por quê? Porque elas vão contribuir, né, para a eficiência do bombeamento de sangue, para a integridade estrutural do coração. Elas vão aumentar, né, a questão da superfície de contato, a contração muscular ela vai ser mais eficiente, né? Elas vão prevenir aderências, né? Ou seja, a maior flexibilidade, a distensibilidade, vão causar uma maior distribuição uniforme do estresse, né? Que é o estresse mecânico que é gerado durante a contração do músculo cardíaco, certo? Aí também a gente vai ter a presença da veia cava superior, a veia cava inferior, ok? Que essa imagem é representada aqui em azul. Vamos ter as veias pulmonares esquerdas e direitas. Vamos ter a artéria pulmonar esquerda, certo? Vamos ter aí a artéria, o arco da aorta, no caso, né? Vamos ter a aorta, o arco da aorta, certo? Aí, em relação às paredes, eu já falei, né? As paredes do coração. Aí a gente vai ter aqui em relação às válvulas. As válvulas, a gente vai ter 4 válvulas, né? Sendo elas a válvula do tronco pulmonar, a válvula da aorta, a válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda. Entre essas válvulas, a gente vai ter aí a presença, né, do esqueleto fibroso, né, do coração. Então, a gente vai ter aí que vai ter essa estrutura, né, importante, que é o esqueleto fibroso do coração, e ele vai estar localizado no meio do coração, entre as câmaras atriais e ventriculares,
é composto por anéis fibrosos ao redor das válvulas cardíacas e pelo septo fibroso interventricular. Ok? Em relação às suas funções, ela vai fazer a questão da função estrutural, né? Que é o isolamento elétrico, né? Que fornece uma estrutura rígida que suporta as paredes, né? Do coração, mantendo sua forma e evitando a dilatação excessiva. Ela vai fazer a questão da ancoragem para as válvulas cardíacas, né? O tecido conjuntivo fibroso do esqueleto atua como uma barreira elétrica, né? Impedindo a propagação direta de impulsos elétricos entre as câmaras atriais e ventriculares, que vocês vão conhecer melhor na aula de fisiologia, ok? E também ela faz a conexão do músculo cardíaco, né? Ou seja, conecta os músculos cardíacos das paredes atriais e ventriculares, fornecendo o ponto de fixação para esses músculos, ok? Em relação às artérias, né, coronarianas, a gente vai ter aí duas principais, que são a artéria coronariana esquerda e a artéria coronariana direita. A artéria coronariana, aí no caso das artérias, né, só fazendo um apanhado geral, as artérias coronarianas, elas se referem às artérias coronarianas, que são os principais vasos sanguíneos, né, responsáveis por fornecer sangue rico em oxigênio e nutrientes para os músculos cardíacos, chamado de miocárdio, né? Aí as artérias coronarianas, elas vão surgir a partir da raiz da aorta, logo acima da válvula aórtica, e elas vão se ramificar para a irrigação, ok? Aí existe, como eu já falei, existem duas principais, que é a artéria coronariana esquerda e a artéria coronariana direita, certo? E a artéria coronariana esquerda ela vai se ramificar em ramo circunflexo e o ramo ventricular anterior. E a artéria coronariana direita, ela vai, né, se ramificar, né, no ramo marginal, né, como vocês podem ver aqui, e fazer toda essa questão da irrigação, ok? Aí as veias, né, em relação às veias coronarianas, a gente vai ter que as veias coronarianas, elas são os vasos sanguíneos responsáveis, né, por drenar o sangue desoxigenado do músculo cardíaco, o miocárdio, de volta ao sistema venoso. Essas veias elas correm paralelas às artérias coronárias, que fornecem sangue oxigenado para o coração. Aí, em relação às principais, a gente vai ter que a veia coronária magna, né, que é a grande veia cardíaca, ela vai estar ali, ó, posteriormente, tá? Não vai estar representada aqui, mas ela é a principal veia que drena o sangue do lado esquerdo do coração. Ela corre ao longo do sulco coronário, que é uma estrutura no lado externo do coração, né? Aí a gente vai ter que a veia coronariana magna, ela vai coletar o sangue das veias cardíacas anteriores e posteriores e vai desembocar no átrio direito do coração, certo? A gente vai ter também a veia cardíaca anterior, né? Que ela drena o sangue do ventrículo esquerdo e segue uma trajetória semelhante à artéria descendente anterior, que é um ramo da artéria coronária esquerda. Aí, geralmente, essas veias, elas desembocam na veia coronária magna, certo? Aí, a gente também tem outra, que é as veias cardíacas menores, né? Outras, no caso, são as veias que drenam áreas específicas do miocárdio e desembocam em diferentes locais do átrio direito. Aí, a gente vai ter que existem várias veias cardíacas menores, incluindo as veias cardíacas pequenas anteriores, médias e posteriores. Aí, em relação às principais vias circulatórias do corpo, né? São as imagens aqui representativas para vocês verem e terem uma noção, ok? A gente vai ter aqui o arco da aorta, vamos ter o arco da aorta, né? Vamos ter a veia carótida comum direita, vamos ter a veia carótida comum esquerda, né? Vamos ter a parte torácica da aorta, que está localizada aqui, ó. Vamos ter a parte... Vamos ter a parte vamos ter a artéria hepática comum, a artéria esplênica. Então, é só para vocês entenderem aqui como que funciona essa questão das vias circulatórias, né, para vocês verem essas imagens, né, representativas aqui, ilustrativas. OK? Aí a gente segue aqui com as vias circulatórias dos membros superiores, né? Seguindo a veia cava, no caso das veias, seguindo a veia cava superior, a gente vai ter a veia jugular interna direita, né? Vamos ter a veia basílica direita, a veia cefálica direita, né? A veia cefálica acessória.
Em relação às artérias, a gente vai ter, né, aqui a artéria radial, a artéria axilar na altura da axila, né? Vamos ter aí a aorta, né, o arco da aorta, certo? Então, essa questão que eu trouxe para vocês, das vias circulatórias, é só para vocês entenderem mesmo essa questão das imagens, né? Como se constitui, né? Porque se a gente fosse falar de todas, vocês podem ver que são muitas, né? A gente ficaria aqui por muito tempo, ok? Aí aqui a gente também trouxe uma imagem representativa das vias circulatórias dos membros inferiores, né? Como vocês podem ver. Bom, e para darmos fim à nossa primeira parte da aula desse mini curso, eu vou falar sobre as fases do ciclo cardíaco, que envolve muito assim a questão anatômica, porque vai haver alguns processos que eu vou falar agora. E assim, o ciclo cardíaco compreende todos os eventos relacionados ao batimento cardíaco, ou seja, a sístole, a diástole, e assim, durante essa ação, há a contração alternada dos átrios e ventrículos, ou seja, quando há a contração, nós chamamos de sístole, e quando há o relaxamento, nós chamamos de diástole. E assim, quando os átrios se contraem, os ventrículos estão relaxados. E quando os ventrículos se contraem, os átrios estão relaxados. E sempre nessa constância, sem parar por nenhum momento, assim, por muito tempo. E é de suma importância ter essa alternância, senão há algum problema no coração dessa pessoa. Ou também, se caso estiver acelerado demais, lento demais, então essa pessoa deve procurar ajuda, enfim, e os profissionais de saúde irão detectar determinadas patologias que podem estar ocorrendo naquele momento. E quando a frequência do coração é de 75 batimentos por minuto, um ciclo cardíaco dura 0,8 segundos. Então, dentro desses 75 batimentos, que é considerado assim um nível normal, cada ciclo desse durou 0,8 segundos. Então, é uma coisa assim muito rápida. E que nós contamos, né, quando recebemos os pacientes e alguma queixa, enfim, ou algum exame específico. E aqui eu trouxe uma imagem representando o batimento cardíaco completo. Então, a sístole atrial tem aproximadamente 0,1 segundo, a sístole ventricular tem 0,3 segundos e o período de relaxamento tem normalmente 0,4 segundos. E essas letras aqui, a imagem contia ela, e eu acabei trazendo porque é uma forma didática que se tem para estudar um eletrocardiograma, por exemplo. Porque aqui nós podemos ver as fases de polarização, despolarização, e assim entender de uma forma mais lúdica. E eu vou falar um pouquinho sobre o que cada sigla dessa quer dizer, já já. Então, a sístole atrial começa quando o nó sinoatrial provoca a despolarização do átrio. Esse movimento é representado pela letra P no eletrocardiograma que eu acabei de mostrar. E essa despolarização ela ocasiona a sístole atrial, que faz com que todo o sangue presente vá para os ventrículos. E ao final desse processo, cada ventrículo conterá em torno de 130 ml, acabando assim o período de diástole desses ventrículos. E aqui, basicamente, eu trouxe uma imagem representando o que eu acabei de falar sobre a sístole atrial. E, a princípio, há certa passividade na passagem de sangue dos átrios para os ventrículos, como podemos ver aqui nessa primeira imagem. As válvulas, elas se abrem. Não há ainda uma questão de pressão da maior para a menor parte que contém ou não sangue. Mas a partir, como podemos ver aqui na segunda imagem, que é toda essa questão da despolarização, os átrios entram em sístole e assim há a passagem do sangue para os ventrículos por completo, passando assim do local que estava com maior pressão para o de menor pressão. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a sístole ventricular. E a despolarização ventricular ocasiona na sístole ventricular, sendo representado no eletrocardiograma pelas siglas QRS. E a contração contínua dos ventrículos faz com que a pressão no interior das câmaras aumente acentuadamente. Quando a pressão ventricular esquerda supera a pressão aórtica em aproximadamente 80 mm de mercúrio, e a pressão ventricular direita aumenta acima da pressão no tronco pulmonar, aproximadamente 20 mm de mercúrio,
ambas as válvulas arteriais se abrem. Nesse ponto, começa a ejeção de sangue pelo coração. E a onda T no eletrocardiograma marca o início da repolarização ventricular. E aqui eu trouxe novamente a representação do que eu acabei de falar. Então, após os átrios terem passado o sangue quase por completo para os ventrículos, há toda aquela questão da pressão que envolve dos ventrículos para assim passar para o tronco pulmonar, o tronco aórtico. E quando há esse aumento súbito da pressão, a abertura das válvulas semilunares e assim a passagem do sangue, tanto para o pulmão como para a aorta, que vai fazer todo o processo de circulação da grande ou pequena. E esse conteúdo sobre a grande e pequena circulação serão abordados posteriormente na próxima aula. Bom, e como, não sei se vocês lembram, mas naquela imagem que eu trouxe representando o eletrocardiograma, tinha a parte de sístole atrial, sístole ventricular e uma fase que era em azul, que correspondia ao período de relaxamento. E esse período de relaxamento nada mais é do que, como eu falei lá, dura aproximadamente 0,4 segundos. E nada mais é do que quando os átrios e os ventrículos estão relaxados. É o período que o sangue dos ventrículos passa para o tronco pulmonar e para a aorta, e assim logo após os ventrículos relaxam e os átrios começam a receber de novo esse sangue novamente todo aquele processo de novo batimento cardíaco, como podemos ver aqui na imagem. Os átrios aqui nessa primeira já estão recebendo o sangue de forma assim passiva. Logo após as válvulas se abrem e assim os átrios vão se contrair e passar para os ventrículos, como nós podemos ver aqui na segunda imagem, que ainda está passando de forma passiva, mas como eu trouxe naquela imagem da sístole atrial, ele se contrai e assim passa quase o sangue por completo para os ventrículos e assim retoma novamente o processo, em que os ventrículos eles vão se achar em um relaxamento volumétrico, que é quando as quantidades de sangue vão estar iguais, e passam todo aquele aumento da pressão, e repete o que eu acabei de falar, o sangue vai passar pelo tronco pulmonar, vai pela aorta, e assim passa pelo período de relaxamento, e retoma novamente um novo ciclo. E claro que essas representações e essas falas minhas são de forma didática, porque naturalmente, como nós vimos, isso ocorre no piscar de olhos. É muito rápido que vai ocorrendo esse fluxo do sangue no nosso organismo. E é isso, muito obrigado pela atenção. E acabamos aqui a nossa primeira aula do mini curso, que foi sobre anatomia. Agora, a próxima aula será sobre fisiologia do ciclo cardíaco. E é isso. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e até mais aulas. Obrigado.